Olá, Kátia. Olá, Tudo bem? tudo bem? Deixa-me só dar aqui um olá também às pessoas que estão já a entrar, Uhum. em nome das duas também, e dar-te um beijinho antes de mais, não é? E agradecer Obrigada, beijinho por também. estares aqui num sábado à tarde, que é um dia também de família, por isso obrigada por estares É com este muito gosto. bocadinho connosco. Então, Kátia, como já é tradição nos nossos lives, para quem ainda não te conhece, que já deve ser difícil, vamos, Há muita gente que não me conhece. Estou a brincar, estou a brincar. Olha, então queria só que tu fizesses uma pequenina apresentação, está bem? Sim. Para as pessoas então te ficarem a conhecer um bocadinho melhor e contextualizarmos um pouco aquilo que vamos falar aqui. Sim? Ok, muito bem. Portanto, meu nome é Cátia Oliveira, eu sou psicóloga clínica, sou de Coimbra, licenciei-me em Coimbra, fiz o meu primeiro percurso, portanto, ainda na licenciatura antiga, e depois comecei a minha caminhada da psicologia clínica e da investigação. Na altura realizei o meu mestrado, onde me cruzei pela primeira vez também aqui na área, quer da sexualidade humana, quer na área do mindfulness. Portanto, foi mais ou menos ao mesmo tempo que as duas áreas surgiram, que depois me levou ao doutoramento na Universidade de Aveiro e à colaboração até hoje no Sex Lab também em termos de investigação, onde estas questões da sexualidade, da gravidez, do casal, portanto, se vão cruzando quer na investigação, quer na minha prática clínica. E depois mudei-me profissionalmente para o Porto, onde neste momento colaboro com muito gosto na Gimnográvida e em outros locais também, onde mantenho a minha investigação e a prática clínica e onde mantenho também a minha docência na Universidade Lusófona do Porto. Portanto, é este um bocadinho o meu percurso e é onde me cruzo, basicamente com estas temáticas: psicologia clínica, sexualidade, dificuldades em casal e obviamente também as questões da maternidade. E também a prática e a aplicação do mindfulness juntamente com a psicoterapia na ajuda das pessoas nestas dificuldades. Portanto, acho que é assim um bocadinho este é o meu percurso. É verdade, e essa tua mudança profissional para o Porto foi magnífica para nós, porque realmente foste uma peça mesmo importante para a Gimnográvida e tem sido um prazer trabalhar em equipa contigo. Valeu a pena esperar para termos alguém com o teu percurso e com o teu perfil também connosco. Então fica já aqui um mimo inicial, mas é muito sentido. Então, Kátia, já temos aqui algumas pessoas a juntarem-se, por isso também para depois não nos prolongarmos demasiado, se calhar vamos iniciando com a primeira questão, está bem? Então, temos algumas questões que nos foram lançando ao longo da semana. Então, a primeira que eu tenho aqui anotada é: tenho receio de não ter mais tempo para mim depois de ter o bebê e sinto-me triste por estar a ter estes sentimentos egoístas. Tem alguma sugestão? Tenho. Bom, começar por dizer, ontem à noite fui buscar, e gostaria de a partilhar, fui buscar aqui na altura eu tive a sorte em Coimbra, não é, de ter professores fantásticos, e havia uma professora, a professora Cristina Canavarro, que trabalhava muito as questões da gravidez e da maternidade. E eu ontem lembrei-me, quando estava a pensar, não é, um bocadinho no dia de hoje, o que é que as pessoas iriam perguntar ou não, recordei-me de ir buscar uma frase que sempre me ficou um bocadinho na minha mente, num livro que ela publicou exatamente sobre a gravidez e sobre a maternidade, que ela editou, aliás, escreve e também convidou várias pessoas a nível nacional que trabalham nesta área, e em que ela descreve o processo e a psicologia da gravidez de uma forma, ou se calhar isto o que é sermos mães e pais, para quem tem essa experiência, ou quem acompanha pessoas a serem mães e pais, não temos só de ser mães e pais, em que ela descreve, eu tenho aqui, vou ler, desculpem, porque é para porque não é minha a citação é dela, e ela diz muito claramente isto, ou seja, ser mãe ou pai é ser agente de continuidade entre gerações, mas também ser simultaneamente capaz de assegurar a descontinuidade, os limites e a diferença entre estas mesmas gerações. Ter filhos e transmitir heranças diversas, desde a genética aos costumes, valores e significados, portanto é todo este papel, mas é também, num contexto de intimidade, aceitar a diferença e a individualidade.
E isto ficou-me sempre na altura, quando ela, já lá vão muitos anos, desde que ela nos falou sobre isto, mas isto ficou-me sempre um bocadinho presente, se calhar também relacionado comigo e com os meus próprios dilemas como mulher, não é? A gente também se identifica, apesar de ser psicólogos, não deixamos de ser humanos, e portanto a maternidade está hoje também muito em volta. Estamos numa era pós-moderna, estamos numa era onde as mulheres felizmente têm uma liberdade que não tinham até aqui, mas que ainda não a aprendemos a usar de uma forma total, nem em termos sociais e principalmente em termos psicológicos, porque a nossa mente está cheia de ideias, não é? E de crenças em relação à própria experiência da maternidade e até em relação às suas opções, que não conseguem usar ainda totalmente as competências até que têm e a liberdade que têm, não é? E portanto isto faz muitas das vezes que pensamentos desta natureza, que são transversais a todas as mães, de vou eu conseguir ser boa mãe, vou eu conseguir ser boa profissional, vou eu continuar a conseguir ser uma boa esposa, vou eu continuar a ser uma boa amiga, uma boa profissional, enfim, todos estes papéis que as mulheres também estão hoje muito pressionadas para ter, faz com que a gente sinta muito esta culpa, não é? De termos estes pensamentos que são normais da nossa mente construir. Portanto, aquilo que eu queria dizer um bocadinho a esta pessoa que colocou esta questão é que se calhar aqui o grande problema é as mães ainda não comunicarem muito sobre isto, de haver uma pressão muito social para sermos todas muito competentes, não é? E de haver também uma grande pressão de que para sermos mãe quase que na nossa mente temos que ter unicamente esse papel. E se assim fosse, se calhar não haveriam boas mães à face da terra porque todas temos muito papel. Portanto, o segredo aqui é observar isto, não é? Perceber, ok, muito bem, a minha mente está-me a dizer que está-me a dar estes pensamentos que me causam desconforto, mas é só isso, não é? Não implica que seja egoísta e pelo contrário, se calhar implica que desenvolver aqui um otimismo e uma perspectiva sobre o futuro de que se pode fazer tudo, que vai haver momentos em que vamos ter que focar mais num papel, outros momentos em que nos podemos focar no outro, os nossos bebés crescem, as nossas crianças tornam-se também um bocadinho mais autónomas e ter flexibilidade para viver a sua própria experiência. E os pensamentos podem vir connosco, não há problema nenhum, porque eles só são pensamentos, não são realidade, e portanto eles que venham e que olhemos para eles no sentido até de nos flexibilizar e pensar, ok, eu também tenho direito a ser mulher e também tenho direito a ser profissional, além de ser mãe, não é? E se calhar a conjugação, se nos permitirmos a ter a conjugação destes papéis, seremos aquilo que é possível, sermos em tudo e bem. Não perfeitamente, porque isso não existe, mas bem. E como tu dizes, cada dia é um dia, não é? E se calhar Sim, há dias que seremos mais uma coisa. É cada experiência. Sim, é isso, e outros mais outra. Ok, que bom. Obrigada, Kátia. Então, agora temos aqui uma outra questão que diz assim: esta é a minha segunda gravidez e tenho receio de não vir a gostar tanto do meu segundo filho como gosto do primeiro. É normal? Já ouvi isto de algumas mães. Já. Esta é outra crença muito comum. Portanto, a primeira crença de que se eu estou aqui a pensar noutras coisas que não ser mãe, vou ser má mãe, vou ser egoísta, não é? Que é o caso desta pessoa que partilhou connosco esta questão. Esta é outra crença muito presente, e principalmente em mães de segunda viagem. E é mesmo muito, muito frequente. E está em volta aqui numa data de significados também disto de que é ser mãe. É engraçado como nós, seres. É tão engraçado porque o ser humano é um ser tão compassivo. Somos seres que naturalmente gostamos e naturalmente cuidamos. Somos uma espécie que, se não formos cuidados emocionalmente, não sobrevivemos, e depois temos tanto esta dúvida de que se vamos ser bons cuidadores ou não, ou se vamos gostar ou não, não é? E isto tem a ver um bocadinho também da forma como a nossa sociedade se tem desenvolvido em torno de uma grande pressão para sermos qualquer coisa que se calhar também não devemos querer ser, em termos de perfeição e em termos de padrões. Esta questão do segundo filho habitualmente está muito envolta em alguns significados que as pessoas dão e que sentem instintivamente, ou seja, primeiro, esta dúvida se temos capacidade de amar mais do que uma vez ou não, ou amar muita gente e gostar de muita gente. Obviamente que não iremos gostar, ou as nossas experiências não se repetem, portanto, um primeiro filho
caracteriza-se por uma experiência, exatamente por ser o primeiro, de uma intensidade muito característica, não é? É tudo vivido pela primeira vez, é tudo muito intenso, é tudo muito, às vezes também pela negativa, não só pela positiva, não é? E depois de repente vem um segundo filho onde nós já estamos formatados para numa data de coisas, de rotinas, de ideias, de procedimentos, quer dizer, não, há muita coisa que a gente não precisa de ir reler, há muitas preocupações que não temos, mas depois parece que a nossa mente também está sempre nisto, não é? Arranjar problemas e dificuldades e puzzles para resolver. Portanto, já arrumei uma parte, onde é que eu posso ir buscar mais? Gostar deste segundo filho. Eu acho que esta ideia vem também um bocadinho do medo e de sermos habitualmente, e não podemos dizer que todas as pessoas são bons pais, infelizmente, não podemos dizer isto. A maioria de nós somos bons pais e boas mães, felizmente também. Vem deste medo, eu acho, de o amor que se tem ao primeiro filho e do medo que ainda se tem de não sermos bons pais no primeiro filho, não é? E as consequências que isto vai ter para o nosso primeiro filho. Portanto, ficamos perdidos um bocadinho nestes pensamentos que, mais uma vez, são normais. Obviamente que as coisas não se vão desenvolver exatamente da mesma forma. Há uma relação para estabelecer, há um bebê com um novo temperamento, há novas regras que se vão estabelecer lá em casa, há um primeiro filho que vai ter que se adaptar, mas nada disto tem a ver com o gostar ou com o amar, e muitas das vezes ficarmos presos a este pensamento é que nos limita e nos retira energia, até nos retira o instinto de estabelecermos esta relação e de, às vezes, até sermos estratégicos e de olharmos para a experiência exatamente como ela é, para percebermos o que é que temos que fazer para nos adaptar, porque vem uma crise. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, quinto filho. Quem tiver muitos filhos, cada filho é uma crise. Na psicologia a gente chama isto de uma crise, no sentido que é algo para nos adaptarmos. É uma nova experiência e cada experiência é cada experiência. Portanto, daí do stress subir, da emoção subir e do medo subir, mas se conseguirmos surfar um bocadinho estas emoções, o instinto vai vir e o amor vai vir pelo segundo filho também. Muito bem. Kátia, se me permites, é muito engraçado porque às vezes a lidar com mães com segundos filhos, com grávidas de segundas gravidezes, este receio às vezes começa mesmo na própria gravidez, porque elas sentem que se calhar não têm tanto tempo, inclusivamente parece que não têm tanto tempo para se vincular com aquele bebê, porque estão tão ocupadas a cuidar do outro filho que têm... E essa expectativa é normal, ou seja, a entrada de um segundo filho vai ter que haver uma reorganização de tempo, não é? E de tarefas até. O próprio casal, por vezes, fica muito contaminado. Um casal que esteja bem, que esteja adaptado até num primeiro filho, num segundo filho tem menos disponibilidade para o viver emocionalmente, porque as tarefas têm que ser divididas. Há uma lógica nisto, não é? Não pode haver uma desesperança naquilo que é uma capacidade natural e instintiva nossa, que é gostarmos, não é? E depois outra coisa, que é não duvidarmos da nossa capacidade para resolver problemas, porque nós somos bons a fazê-lo. Nós somos muito bons a fazê-lo. O que nos prega partidas é, muitas vezes, acreditar que não vamos ser bons a fazê-lo. Vamos ser bons a fazê-lo. Portanto, um dia, lá está, como dizias, um dia de cada vez, uma experiência de cada vez, e tudo acaba por se encaixar e por haver uma adaptação de todos. Há uma coisa que eu costumo dizer a estas mães, que ouvi de alguém, já não sei dizer de quem, peço desculpa, e também não sei se eu acredito que é verdade, mas é esta coisa de os segundos também sabem que são os segundos, portanto, eles vão saber. E tem imensos benefícios de serem filhos, não é? Nunca há o melhor de dois mundos também em nada na vida, não é? Um primeiro filho tem os benefícios de primeiro filho, mas também sofre consequências. Não vou dramatizar a palavra, né? De primeiro filho, não é? Pais às vezes mais ansiosos, somos mais totós a fazer algumas coisas, não é? E no segundo filho, não é? Já estamos mais, já temos prática, não é? Mas depois também há outras coisas com o segundo filho. E há estudos muito engraçados até da fatria, dos filhos, quem tem muitos filhos, que realmente mostram os diferentes papéis, mas reparem, estamos todos cá e bem, e família muito adaptadas, portanto, não há que ficar com muito medo. Está certo. Ok, Kátia, então seguimos aqui para mais uma questão, que diz assim: como manter a sanidade mental pós-parto para quem não tem rede de apoio? Ok. A rede de apoio.
É engraçado que a própria investigação, não é? Se a gente for ver os estudos dos fatores que promovem maiores níveis de estabilidade, satisfação, de também estabilidade psicológica no pós-parto, o apoio social é uma variável que aparece sempre como significativa e como protetora. E uma grávida que vá ver a ciência pode até isto ser muito assustador, não é? Principalmente se viver numa condição em que não pode não ter este apoio. Bom, mas habitualmente nós temos tendência a achar que ter pouco apoio também é não ter apoio nenhum, não é? E portanto, obviamente, que numa família onde haja apoio familiar, onde o parceiro ou o companheiro ou a companheira possam dar apoio, obviamente que tudo pode facilitar. Mas diz-me a minha experiência clínica, e eu acho que temos que pensar, isto só para contrapor aqui o peso, não é? Antes de falar aqui em algumas opções, muitas das vezes este apoio familiar é fenómeno de stress, quer portanto, na mãe, portanto, a entrada de pessoas no seu ambiente privado pode ser muito ameaçador para uma mãe e sentido como muito ameaçador para uma mãe no pós-parto, ou para o casal, aqui varia, não é? Muitas das vezes, se a relação prévia já não é muito saudável, também pode causar muito stress e pode causar níveis de conflitualidade ainda mais significativos, pode estruturar um bocadinho o casal e pode não permitir espaço para a própria mãe, não é? E o pai e o casal e depois o sistema parental treinarem as competências, entre aspas, não é? Porque nós não nascemos, não é? Com um livro de instruções incorporado, portanto nós temos que aprender e treinar. Às vezes isto impede também o desenvolvimento de algumas destas competências e de organização. Portanto é engraçado como a ciência aponta para um lado, mas depois a nossa experiência clínica mostra-nos que nem sempre é assim, portanto cada caso é um caso. Agora, também acontece muitas das vezes nós também não sermos muito bons a ginasticar a procura destes apoios, e hoje em dia há vários apoios. Se não temos a nossa família, com certeza que temos amigos, tem que haver, se o casal tem menos apoio, tem que ter uma organização aqui um bocadinho diferente, e que é preciso que o casal se trabalhe e se organize e olhe para isto numa perspectiva também positiva. E depois também há serviços, não é? Que hoje em dia cada vez mais creditados e controlados, até feito por psicólogos, inclusive eu conheço alguns serviços, enfermeiros, etc. Pessoas que estão, alguns até voluntariosamente, a ajudar estas famílias que precisam de algum suporte. Às vezes somos um bocadinho resistentes também a pedir ajuda, eu também vejo isto muito nos papás. Também, então, mas não tem a melhor amiga aqui perto, mas ela pode não tomar muito bem conta do meu bebê, ou não é? Que não querem incomodar. Naturais, não é? E às vezes ficamos um bocadinho encravados nisto, também não gostamos muito de pedir ajuda, ou achamos que estamos a aborrecer ou a chatear, até às vezes até famílias estando perto. E portanto, isto só para mostrar as diferentes possibilidades e a forma como devemos olhar, mas obviamente que ter suporte, e bom suporte, se a gente o percepcionar como bom suporte, nos protege, mas também não impede a falta deste suporte assim tão significativo que tudo possa ser conduzido de uma forma mais tranquila e que não haja um outro tipo de respostas a que nós possamos recorrer em termos sociais na procura deste apoio. Portanto, na verdade, as duas coisas trazem desafios, não é? Ter suporte fazer, não é? Sim. E não ter suporte traz outros. E, Cátia, não é à toa que há muitas mães aqui entre nós, porque é verdade, e a gente já ouviu os desabafos, que estão francamente aliviadas com esta altura mesmo de pós-parto, que estão francamente aliviadas com esta altura de isolamento e confinamento. Sim, porque ninguém pode ir a casa. Sim, tal e qual, porque não têm que gerir tudo isto. Claro que uma coisa são visitas, outra coisa é este apoio efetivo, não é? Que é importante, mas pronto, temos que também olhar dos dois lados, como tu dizes. Às vezes trabalho, por acaso, agora que falas nisso, Diana, às vezes com algumas grávidas, eu até sinto necessidade de trabalhar antes do pós-parto, que elas estabeleçam esta negociação com a família, até em famílias que se dão muito bem. Portanto, eu já nem estou a falar em famílias com níveis de conflitualidade, que é muito frequente, ok? Mas esta negociação, até para depois não apanhar ninguém de surpresa, de casais que preferem, que já antecipam, que vão preferir estar um bocadinho mais por si. E isto tem que ser negociado com a família, e se for negociado previamente, depois não causa tanto choque, não é? E os amigos e a família ficam calmamente e tranquilamente à espera de que as portas se abram para poder... E isto é muito legítimo, é muito... Claro. Eu acho que lá está, cada experiência é cada experiência e cada casal tem que se adaptar
tem que adaptar e também avisar, um bocadinho e negociar com o meio familiar, não é? E viver a sua experiência, não é? Sermos também aqui um bocadinho assertivos. E depois ginasticarmos alternativas, sermos criativos para alternativas se precisarmos delas também. Verdade. E já agora, Cátia, se me permites também, mais uma vez, pode não ser uma ajuda de apoio direto em termos práticos de eu ir a casa, mas, ou tentar trazer refeições, o que quer que seja. Mas a verdade é que nós criámos também na Gimno Grávida, a pensar nisso, os círculos de encantos e desencantos do pós-parto, exatamente para tentar que mesmo as pessoas que podem se calhar ter chegado ao país recentemente, ainda não têm uma rede de amigos a quem se sintam à vontade para pedir apoio, também para essas, não só para essas, mas então é um momento de partilha e também de criar esta ligação com outras pessoas que se calhar poderão servir de rede de apoio umas das outras. Então, às vezes fica mais fácil quando é partilhado. E nós vivemos numa sociedade, não é, onde, obviamente vivemos numa sociedade mais individualista, mas também enraizamos já isto, não é, de que ninguém vai querer estabelecer, estamos um bocadinho mais resistentes ao estabelecimento, agora com o Covid de repente estamos a perceber que afinal até sentimos muito falta das pessoas, não é, mas uma coisa é também estarmos confinados de forma obrigada, mas há muito esta ideia de que vai ser difícil estabelecer relações, isto é uma profecia terrível, autorrealizável, porque isso depois faz-nos entrar nas situações já com muitas dúvidas e muitas questões e a relação não se estabelece, lá está, não é? E, portanto, às vezes é uma questão de procurarmos até através de serviços como os nossos, não é? Serviços que poderão dar orientações válidas e seguras, não é? Para as pessoas poderem estabelecer as suas, e principalmente, por exemplo, quem venha de fora ou quem mude de cidade, ou às vezes não é preciso ser alguém estrangeiro, basta nós no nosso país cidade, não é? Portanto, é uma questão, às vezes, também de agilizarmos e depois termos abertura para isso também, para a experiência. E como tu dizes, às vezes hoje fala-se muito, da mesma forma que se fala do plano de parto, fala-se muito também do plano pós-parto, que é exatamente começar a pensar na gravidez, a programar estas opções, esta rede de apoio, se não for maior, que seja menor, mas quem é que ela é e quais são as minhas opções, não só em termos pessoais, mas em termos institucionais, como tu falaste, porque hoje em dia também há instituições que prestam uma ajuda magnífica nesse aspecto. Sim, cada vez mais, cada vez mais. Muito bem. Ok, então, seguimos. Vamos então aqui para outra questão também muito pertinente, que é: tenho ataques de choro compulsivo e sinto-me hipersensível. Esta é a minha segunda gravidez e não me recordo de me sentir assim na primeira. É normal? Culpa das hormonas? Do confinamento? Ajudem-me. É culpa de tudo. Quando estamos neste estado hormonal, é culpa de tudo. Ou é culpa de nada, e é tudo e é nada, e é bom e é mau, e é frio e é quente. E eu estou aqui um bocadinho a brincar, porque eu acho que o humor também é muito importante, não é? Nestas situações, e temos que ver a nossa experiência também aqui, brincando um bocadinho. Eu primeiro gostaria de dizer uma coisa. Tenho dito isto muito ultimamente, não sei porquê, não é de todo bom sinal. Que, em primeiro lugar, o chorar é uma resposta emocional normal e que exerce uma função muito importante, que é regular as nossas emoções, está bem? Portanto, começar por aqui. Eu tenho dito isto muito ultimamente a homens, mulheres em diferentes situações das suas vidas, e nesta fase também aqui de confinamento, onde eu tenho muitas pessoas a dizer eu tenho chorado mais, estou deprimida, ou passa-se alguma coisa de errado comigo, e quando obviamente estamos todos sob níveis mais significativos de stress, é indiscutível, uns mais, outros menos, mas todos estamos mais ativados que o habitual, com níveis de medo e ansiedade mais do que o habitual, e a resposta de choro é uma resposta natural, é uma resposta de ventilação. Portanto, não temos que ficar assustados com este comportamento e de repente disto nos acontecer ou estarmos mais sensíveis, ok? Temos que ficar atentos a outros sinais, eventualmente anexados a isto, mas começar por dizer isto e desconstruir esta ideia em relação ao choro. Aqui pensando na questão aqui que nos foi
colocada. Bom, eu não tenho informação também suficiente para dizer se isto é hormonal ou não. Se isto for, principalmente nas primeiras 2 semanas da gravidez, é perfeitamente normal este estado. Há estudos a indicar que até 85% das mulheres nas 2 primeiras semanas de gravidez apresentam sintomas desta natureza e a investigação também mostra que a base desta instabilidade é claramente muito hormonal. Efetivamente, o corpo da mulher no pós-parto sofre aqui durante a gravidez é tudo muito gradual e também provoca obviamente as suas implicações emocionais, etc. Mas realmente no pós-parto há aqui uma mudança muito abrupta em termos hormonais. Há autores até que dizem que se calhar não há momento nenhum da nossa vida e no nosso corpo que se compara a este abrupto, não é? Desta mudança tão abrupta. E que provoca exatamente estas alterações, obviamente também associadas a esta crise que surge, não é? Psicologicamente foi esta mudança muito drástica. Portanto, se isto estiver a acontecer nestas primeiras semanas, eu diria que é perfeitamente normativo. Ok, deixa-me só dizer, desculpa, é que eu não sei se ficaste com a ideia, mas neste caso, parece-me, a menina diz, esta é a minha segunda gravidez, portanto, parece-me que ela ainda está grávida, não está ainda no pós-parto. Ok. Entende? Então eu não interpretei desta forma. É isso. Por isso é que me estava a aparecer. Ok, pronto. De qualquer forma, pronto. Eu interpretei a questão como já estando com a segunda filha. Ainda bem que orientaste, porque eu agora ia por aí acima, pronto. Eu estava-te a ver aí toda contente. Iria com este racional, pronto. Estando grávida na segunda gravidez, eu diria de qualquer forma que também é hormonal, porque que há esta influência também das hormonas, ainda que não de forma tão drástica. De qualquer forma, se aqui é do confinamento ou não, eu diria que sim e não. Eu confesso, mas isto é a forma como eu vejo as dificuldades. Se o confinamento tivesse assim uma influência tão grande, nós estaríamos todos muito desorganizados psicologicamente, de uma forma geral. Okay? Que felizmente não estamos, portanto há pessoas que aumentaram aqui as suas vulnerabilidades, outros que já têm problemas e que portanto têm os seus problemas mais exacerbados e curiosamente outras pessoas que têm outros problemas, o confinamento até é dito como olhem, pronto, é isto, temos que nos adaptar. Eu tenho tido níveis de sofrimento tão grandes que para mim isto não provoca grande ruptura. O que eu acho importante nesta pessoa que nos enviou esta questão Está-me aqui a dizer, Kátia, desculpa, a menina está-se a assumir, eu agradeço também. Okay. Está-nos aqui a dizer que está de 6 meses de gravidez. Ok. Eu acho que esta sensibilidade é normal, ok? E acho provavelmente que mais do que o confinamento em si poderá influenciar a forma como ela está a ver este confinamento ou, se calhar mais do que o confinamento, as consequências que ela pode ter na vida dela em face deste confinamento, não é? Nomeadamente o medo até da sua própria gravidez, que alguma coisa corra mal, ser contaminada, do seu bebê ser contaminado, não é? Este boom de notícias e de informações que nós temos diárias, contraditórias, notícias fake news e por aí fora, que faz com que as pessoas fiquem realmente com níveis de medo acima do esperado. Se esta questão é esta labilidade apenas no humor e se esta mamã se mantém perfeitamente ativa e adaptada àquilo que é o seu habitual, eu acho que não há razão para ficar preocupado com isto. Obviamente que também é importante cuidar-se, falar com alguém, desabafar, se apetece chorar, chora, se lá está, é uma resposta natural, e ficar aqui um bocadinho atento. Se perceber que começa a ser difícil de gerir, é para isso que existem as equipas de psicólogos, de enfermeiros, equipas médicas, para recorrer e não deixar muito isto avançar. Ou seja, nós temos muitas das vezes dificuldade em procurar ajuda, temos a tendência para aguentar. E se percebe que por alguma razão não estamos a conseguir gerir, é procurar o mais rapidamente possível alguém para exatamente não haver o desenvolvimento de nada grave. Só queria dizer aqui uma coisa, o facto de ser segunda gravidez não quer dizer nada, ok? Cada experiência é cada experiência, cada gravidez é cada gravidez e nós não somos tanques, nós estamos sempre em profundo desenvolvimento
desenvolvimento, não é? Estamos sempre num processo e, portanto, aquilo que nós somos numa primeira gravidez, psicologicamente, não é a mesma coisa do que somos numa segunda. Aquilo que eu fui ontem já não é aquilo que eu sou hoje. Portanto, a comparação pode ser perigosa. Mas eu já fui assim, agora não sou. Pois, nós vamos Ainda bem que não evoluindo, somos, não ainda bem é? que estamos, não E vamos, em algumas coisas, tornando-nos mais vulneráveis, noutras vamos ganhando competência para lidar. Isto faz parte da vida, é a vida. Portanto, deixar aqui este truque também, se esta pessoa está aqui connosco, de que muitas das vezes o que prega a partida não é o nosso sintoma, é se eu fico muito assustada com este sintoma. Não é? A nossa mente tem muita tendência a fazer isto. A ansiedade é uma resposta natural, mas se eu fico muito ansiosa com a minha ansiedade, aí é que eu posso ficar mais vulnerável ao desenvolvimento do problema. A mesma coisa que a tristeza. Eu estou triste. E depois começo a ficar até ansiosa e muito preocupada com a minha tristeza. Às vezes isto é meio caminho andado para então aí se desenvolver uma dificuldade e não tanto por em determinadas fases da nossa vida haver tristeza, é normal. Está bem? Muito bem. Ok, Cátia, E obrigada. obrigada, Desculpa ter Diana, porque eu não teria respondido. Eu não teria respondido. Está tudo bem, estou cá para isso, estou cá para isso. Ora, então vamos continuar. Temos aqui mais uma questão, também bastante pertinente. Eu fico feliz que este tema tenha sido lançado, que às vezes traz algum tabu também. Então diz assim: a minha mãe teve uma depressão pós-parto depois do nascimento do meu irmão. Eu estou grávida e assusta-me muito a possibilidade de vir a sofrer do mesmo problema. Alguma sugestão para a prevenção da depressão pós-parto? Quais os sinais da depressão? Ok. Muito bem. Este é mesmo um tema tabu que tem que deixar de ser tabu. Ao longo dos últimos anos esta é uma problemática inclusiva que tem crescido, ok, em termos de percentagem. Temos muitas mulheres que estão a viver esta sintomatologia em segredo, sozinhas, isoladas, inclusive até dos seus próprios parceiros, para não incomodarem, para não preocuparem, não é? O que é terrível para a manutenção e até para exacerbar a sintomatologia, ou seja, são processos frequentes. Eu fui à procura das últimas estatísticas para as trazer relativamente atualizadas e neste momento eu vi em estudos antigos havia percentagens até aos 15%, neste momento nós estamos nos 20% de prevalência destas dificuldades, ok? E que obviamente não sendo tratadas, a literatura até é relativamente simpática perante o surgimento da dificuldade. Se for bem acompanhada, se for atempadamente, é uma problemática que se trata com facilidade e num espaço até médio de 6 meses, portanto, algo como mais passageiro. Isto para dizer que perante uma dificuldade não quer dizer que vamos ficar doentes para sempre, não é? Ou que isto nos vai perseguir para sempre. Agora também está, e a questão da pessoa que o fez é muito pertinente, temos que estar atentos a estes sinais e acima de tudo também não termos vergonha de solicitar ajuda no caso vemos que isto nos está a acontecer, porque não é vergonha nenhuma, é algo muito comum e muito partilhado perante as mulheres. Agora, não há aqui indicação de que há uma transferência hereditária ou genética desta dificuldade. Há realmente uma tendência para termos dificuldades psicológicas se na nossa família, não é? Existem outras dificuldades psicológicas. Na depressão pós-parto, não necessariamente, ok? Aqui o que vulnerabiliza mais uma pessoa, pode vulnerabilizar, são situações como nós já próprios termos tido dificuldades psicológicas, por exemplo, nomeadamente até algum episódio depressivo. Se durante a gravidez já nos sentimos um bocadinho deprimidos por alguma razão, ou se não nos sentimos bem, também pode eventualmente vulnerabilizar. E aqui, lá está, se estamos grávidas, não é? Devemos logo até procurar ajuda. No fundo, anexa aqui a resposta à questão anterior. Portanto, isso pode ser um fator de prevenção. E depois, fatores relacionados com o casal, relacionados com o ambiente social, com dificuldades económicas, o próprio Covid agora pode ser um fator também de vulnerabilidade e, portanto, estes são mais os fatores, às vezes uma mãe que seja mãe de primeira viagem, dificuldade, não é aqui de se encontrar neste seu papel de maternidade, da sua identidade, de gerir aqui os custos e benefícios, os ganhos e perdas cá nesta fase do papel. Portanto, são mais estes fatores que contribuem, não tanto se a nossa mãe teve uma depressão pós-parto, eu também vou ter. Não há estudos a indicar efetivamente esta relação.
Portanto, aqui, que sinais é que as mulheres devem estar atentas? Um bocadinho, os sintomas que falámos aqui, estes 15 dias que nós falámos habitualmente chamam-se o blues. É o termo, não há uma tradução para português, não é? Esta personalidade, este blue, estarmos, não é? O azul é uma expressão inglesa que descreve muito bem este estado mais tristonho, que não é depressivo, mas que estamos um bocadinho mais em baixo, não é? Que acontece nestas 2 primeiras semanas e que, como eu estava a dizer, tem uma componente mais hormonal. A depressão pós-parto tem tendência a surgir em termos temporais, não nestas primeiras semanas. Às vezes há muitas pessoas que acham que estão com uma depressão pós-parto quando estão com o blues, não é? Do pós-parto. Tem tendência a surgir um bocadinho mais à frente, 2 a 3 meses depois, ok? Isto principalmente em pessoas que não trazem propriamente muita vulnerabilidade à gravidez em termos do seu humor, e caracteriza-se por sintomas como tristeza, perda de vitalidade, fadiga constante, uma desesperança no seu próprio papel de mãe e nos seus diferentes papéis familiares e de casal, insónias muito significativas, principalmente no adormecer, ok? Que habitualmente, por exemplo, uma mamã tem maior tendência para a ir acordando ao longo não é, do sono dos barulhos do bebê, mas até tem tendência para adormecer. Quantas mamães não adormecem a amamentar, por exemplo, certo? Toda a gente dorme, não é? Numa depressão, habitualmente a insónia é mais habitualmente a mamã não consegue adormecer, ok? É um sinal diferente e às vezes subtil, ok? Nem sempre apanhado, e que a investigação mostra de uma forma muito clara. E depois também começa a haver uma interferência significativa realmente no papel parental. Okay? Portanto, esta fadiga, esta irritabilidade não tem que ser só tristeza, níveis de irritabilidade, alguma labilidade no humor, mas que é muito mais constante ao longo dos dias, começa a interferir significativamente e a mulher habitualmente começa-se a sentir muito presa, muito autocrítica, com também grandes níveis de culpa, e começa a sentir-se presa no sentido eu não consigo resolver isto está a interferir, e claramente começa a interferir. Portanto, aí é sinal de que se deve procurar ajuda. E aqui eu também queria dizer uma coisa, que é, não se tem que ir ao psicólogo só com sintomatologia já grave. Se de alguma forma as pessoas não se estão a sentir bem, eu tenho muitas situações assim, de pessoas que estão no pós-parto, que estão nestes 2, 3 meses, que vêm a 1, 2 consultas, conversam um bocadinho, levam um bocadinho de informação, a gente desconstrói aqui 2 ou 3 ideias e nem é preciso psicoterapia, ou seja, vir ao psicólogo não é só para fazer um processo psicoterapêutico, às vezes é vir falar com alguém que não julga, com alguém que não critica, levar aqui 2 ou 3 dicas mais a nível de funcionamento psicológico, claro. E isto previne a própria depressão. E, portanto, nós temos tendência para falar nisto já quando temos os sintomas e todo o quadro montado, mas podemos antecipar ainda mais. Não há problema, nem é vergonha nenhuma ir ao psicólogo, só porque, se calhar eu até falava com alguém um bocadinho sobre isto, mesmo não me sentindo ainda totalmente desorganizada. E isto às vezes é muito mais importante até em termos de prevenção, ok? Portanto, estes são alguns sinais. Às vezes a família também está a avisar. E outra característica, estou-me a esquecer desta, eu sabia que me ia esquecer, não, mas não esqueci. E é esta resistência em procurar ajuda. Quando não é, o marido, o companheiro ou a companheira ou o familiar mais próximo diz, olha, não achas que devias ir, e a pessoa oferece muita resistência, habitualmente este também é um sinal de que se calhar já se precisa de ajuda. Também. Kátia, e deixa-me só dizer-te que provavelmente também temos profissionais de saúde a ouvir-nos e então é importante também nós que estamos atentos com estas mães também estarmos alerta para estes sinais, porque muitas vezes lá está, muitas vezes se calhar a pessoa não valoriza vindo de quem está com ela todos os dias, mas quando é alguém de fora, se calhar às vezes a dizer pode fazer a diferença. Com alguém neutro, sim, com alguém que não nos conhece, pode ser bem mais fácil e não há nada de errado nisso, isso não é perder a confiança nas pessoas, nas nossas pessoas, ter apoio das nossas pessoas, é um processo mesmo muito, senão os psicólogos não eram precisos para nada, ou então era psicóloga de muitos dos meus amigos e familiares que também às vezes precisam, não é? Não podemos ser porque o facto de ser alguém, um profissional, não é? Que também não tem que ser obrigatoriamente um psicólogo, não é? Há muitas pessoas a fazer até em alguns parâmetros aconselhamento que eu não sei fazer, que pode ajudar a desconstruir aqui, não é? Uma data mas eu digo mesmo nós, às vezes estarmos atentos para poder encaminhar, certo?
Às vezes já tive alguns casos que tu ficas ali naquele limbo de será que o meu discurso deve ser de era mesmo importante procurar já ajuda ou se calhar era uma boa ideia ir procurando ajuda. Portanto, então também nós temos que nos ir moldando um bocadinho. Ainda temos muito este tabu, muito tabu de procurar ajuda a um psicólogo, a um profissional de saúde mental. E não faz sentido, porque muitas das vezes isso é o que nos vai impedir de ter realmente um problema mais Sabes sério. o que eu acho, Kátia? Que às vezes isso também muda quando nós, quem já procurou ajuda, fala sobre isso com à vontade. Porque parte dessas pessoas dizê-lo também abertamente, olha, nesta altura da minha vida eu precisei desta Sabes ajuda. que isso é uma coisa que eu trabalho muito na minha consulta, independentemente das dificuldades, é promover ao longo do processo psicoterapêutico a pessoa e incutir este. Porque nós não vivemos numa ilha, não é? E, portanto, isto é um ato compassivo também, não é? Se o outro me sinalizar um problema ou uma dificuldade, eu poder partilhar isto e ser capaz de partilhar isto, não é? E estamos a ajudar o outro também e a pouco e pouco a desconstruir estas crenças sociais. Eu trabalho muito isto, curiosamente. Sim. Bom, olha, vamos avançar então, que já estamos aqui a já queimar estamos com o tempo, não é? Então vamos lá. Como lidar com uma gravidez de risco, no meu caso em repouso quase absoluto, e por acréscimo no contexto de uma pandemia? Bom, começar aqui pela gravidez de risco, não é? E realmente uma gravidez de risco é se calhar é um processo muito difícil em termos psicológicos, é desafiante. Se calhar eu gosto mais da palavra desafiante do que difícil, não é? As palavras às vezes contam muito. E este é um processo realmente muito desafiante, porque vai contra todas as expectativas daquilo que uma mulher espera de que seja a sua gravidez, não é? E aqui estamos já nem vou falar em expectativas que estejam desajustadas, não é? É uma expectativa normal, não é? Até em relação aos próprios enjoos e coisas negativas que a gente espera numa gravidez. E realmente isto é um movimento um bocadinho total e drástico, o oposto daquilo que se espera, não é? E, portanto, isto traz a uma mulher que esteja nestas dificuldades e à família também, e ao companheiro, não nos podemos esquecer destas variáveis, sentimentos de muito negativos, sentimentos de tristeza, de culpabilidade, de ineficácia. A própria mulher põe em causa a sua identidade como mãe e do seu processo maternal, portanto, o meu corpo, muitas mulheres ficam com esta ideia de que o meu corpo não é capaz de gerar, não é? Portanto, esta identificação com o nosso eu e com os nossos papéis e a nossa identidade, que é algo muito importante, que fica muito abalada neste tipo de gravidez. Sentimento de falha, que estou a falhar logo como mãe, portanto, o bebê ainda não saiu, já estou a falhar, não é? Mudanças na autoestima, eu estou aqui a pensar numa data de coisas que surgem, não é? E que realmente é um desafio e é muito difícil, e aqui eu diria que o acompanhamento pode ser logo muito útil, até no sentido de ventilação e de atuação em crise, não é? Da própria situação, que também é um desafio, porque as mães que estão habitualmente nestas condições também de uma forma, ou estão em repouso em casa, ou sofrem também internamentos com frequência, e depois temos o mundo de hospitalar e temos um mundo tecnológico fantástico, mas um mundo também muito desumano. Portanto, quando existem internamentos, nós temos aqui, infelizmente, porque os sistemas também não funcionam muitas das vezes como nós desejamos, e na realidade isto não é culpa nenhuma, não é culpa de ninguém, muitas das vezes, não é? São os nossos sistemas de saúde a funcionar. Temos aqui muita tecnologia, mas pouca humanidade, não é? No acompanhamento, ou não temos recursos, sequer os próprios serviços não têm estes recursos. Portanto, eu diria que aqui a pandemia, curiosamente, e não querendo aqui ferir a suscetibilidade de quem fez esta questão, eu acho que até pode ajudar em algumas circunstâncias. E porquê é que eu estou aqui a ter cuidado a dizer isto? Porque a pandemia trouxe uma data de recursos online Verdade, eu estava a trazer que podem ajudar. Portanto, eu faço mesmo este esforço de olhar para. Às vezes as pessoas acham-me um bocadinho chata, porque estás sempre a olhar nas diferentes perspectivas, Kátia, mas eu acho que nós temos mesmo que nos treinar a fazer isto. E a pandemia não nos trouxe só coisas más, também nos trouxe coisas boas. E neste momento, quem está, por exemplo, numa situação destas, pode ter até mais facilmente consultas de apoio online, que não teria noutra circunstância, ter acesso a equipas, não só de psicologia, mas estou a pensar todos os serviços da giminográvida que estão neste momento online, por exemplo. E muitos deles, estou a pensar aqui, por exemplo, na fisioterapia, que envolve mobilidade, pode não ser possível, mas todos os outros estão, não é? Até cursos
não é? Todos os cursos estão disponíveis. A nível de grupos de apoio, de informação, de seminários, portanto, todo o mundo se mobilizou para. Estou a falar também aqui de hobbies e de coisas mais relacionadas com a arte, cinema. Portanto, há toda uma disponibilidade que não havia até ao Covid, já havia muita, não é? Que pode ajudar. Depois, mais especificamente, e porque eu quero responder também especificamente aqui em termos de estratégias da minha área, é muito importante para uma mãe que esteja nesta situação aplicar algumas estratégias e daqui se calhar o acompanhamento se necessário para regular um bocadinho e dentro do possível e daquilo que é realista o seu medo e as emoções que estão relacionadas com esta fase, manter muita conexão com o outro, nem que seja em formato digital, ok, aqui a pandemia estamos todos também na mesma situação, até ajuda, porque ninguém pode, toda a gente se tem que controlar, portanto o digital e às vezes estas mamães têm muita tendência depois para se isolar na sua tristeza não é? E as pessoas tentam dar a mão e a gente também recusa, portanto não permitir que isto aconteça e conectar-se com o outro, comunicar com o parceiro ou com a parceira, dependendo do caso do casal, que é muito, muito importante. Não passar o tempo a explorar informação porque se está mais quietinho sobre a gravidez de risco e sobre parar, não é? Com este tipo de comportamento que só aumenta o medo e dentro daquilo que são as suas características e do que pode e não pode fazer, ser criativo também no ocupar um bocadinho o tempo e também construir este otimismo de que esta é uma fase que vai passar, que o seu bebê não tarda a estar cá fora e que vai poder exercer e muito bem o seu papel de mãe, não é? E que vai correr tudo bem, não é? Nós temos que ter a esperança, não é? Não desesperançar e ter esta esperança de que é uma fase, vai passar e que não tarda, tudo ficará com certeza irá ficar bem, não é? Outra questão também muito importante é munir-se em termos de técnicos em que confie, não é? Os diferentes técnicos que podem acompanhar numa gravidez e ter estas pessoas, quando tiver dúvidas e quando precisar ir procurar e tirar as suas dúvidas com quem é técnico e quem conhece, não é? A sua situação e o seu caso, para receber informação certinha, direitinha, realista, para não criar demasiados pensamentos irrealistas. Muito bem, obrigada, Kátia. Olha, estamos a terminar, até porque temos que ser sintéticas, vamos ver se conseguimos responder a todo. Então, temos aqui mais uma questão que diz assim, eu não quero deixar de lançar. Ouvi dizer que há muitas relações que entram em crise no primeiro ano após o nascimento de um filho. Tem alguma sugestão? Bom, alguns casais desorganizam-se um ano depois, outros desorganizam-se 20 anos depois, outros estão desorganizados. Mais outros uma nunca vez, serão eu vou tentar. organizados. Okay, tá. Cuidado aqui com as regras e com as profecias, não necessariamente um ano depois, não necessariamente após um filho. Vêm novos desafios, obviamente, isto é que é o mais realista. Portanto, o casal vai ter que se adaptar a uma nova realidade, isto é profundamente realista, e esta capacidade de adaptação está dependente do que o casal foi até ao momento não é, de gerar e ter um bebê. E, portanto, a sua funcionalidade está dependente destes fatores de proteção. Se já havia níveis de conflitualidade, se há uma grande discrepância em termos daquilo que querem ser como pais, se há uma grande discrepância da forma como vão incluir, por exemplo, a própria família circundante, se já não há um bom nível de intimidade e comunicação, isto vulnerabiliza o casal, obviamente. Se isto não está presente de uma forma grave. Atenção, os casais não são perfeitos, não é suposto haver uma perfeição. Vão haver momentos difíceis, vão haver momentos de readaptação, mas em princípio o casal estará protegido, minimamente protegido, para se adaptar. Eu prefiro ter uma visão otimista em relação a isto, porque não tem a ver, e aqui eu não gosto de responsabilizar, como não gosto de responsabilizar o Covid, não gosto de responsabilizar a questão da gravidez, porque tem muito a ver com aquilo que nós somos antes em termos de estrutura e nas nossas dinâmicas com as nossas pessoas e, portanto, muitas das vezes a situação vai exacerbar o que já estava antes. Se o que está antes já é minimamente funcional, vão haver momentos difíceis, vão haver emoções, vão haver zangas, vão haver uma data de opções a fazer, mas no final de contas vai tudo ficar bem. As crises de um casal, depois naturalmente também estão muito dependentes, às vezes há a tendência para sinalizar este momento, mas depois há muitos outros fatores que podem trazer crise a um casal que não tem a ver com o filho e que às vezes os casais erradamente atribuem também aos filhos, não é? Portanto, é muito variável.
É muito variável. Comunicar, eu diria que é a melhor forma também se o casal for comunicando de uma forma aberta e minimamente tranquila, em princípio, tudo ficará minimamente encaixado com o tempo e também ter esta paciência para que as coisas se desenvolvam. O tempo e a resiliência, não é? Sim. Kátia, então para terminar, temos aqui uma última questão que diz: vi que a doutora Kátia tem formação em Mindfulness, o que é isso e de que forma é que pode ser útil na gravidez? Bom, o mindfulness é uma estratégia hoje em dia aplicada também à psicoterapia, não é em si um processo psicoterapêutico, não substitui a psicoterapia, mas no fundo o mindfulness é definido como treinarmos a nossa atenção no aqui e no agora. Okay? Parece, e os estudos têm demonstrado, que este treino através de exercícios experienciais e nomeadamente através da meditação, que é um processo milenar e que vem da cultura oriental e que nós temos vindo a adaptar ao nosso ocidente ao longo do tempo, parece trazer vantagens muito significativas na nossa qualidade de vida e bem-estar e também de aprendermos a viver, eu gosto mais desta parte da definição, de aprendermos a viver a nossa vida com mais significado e congruente com aquilo que nós somos e queremos ser. Eu acho que isto é um grande segredo, não é? E, portanto, qualquer estratégia que nos ajude a viver desta forma, eu acho que é útil. É uma estratégia que tem sido muito útil para reduzir níveis de ansiedade, para ajudar, por exemplo, num humor também que esteja um bocadinho mais abaixo, em situações de dor crónica, portanto, ele tem sido aplicado e tem sido utilizado para diferentes dificuldades, ou então somente de juntar pessoas que se juntem, que queiram passar e ter uma viagem mais de autoconhecimento e de começar a mudar um bocadinho a forma como vivem e como vivemos neste presente em que estamos entre o passado e o futuro, nunca estamos no nosso momento, nunca estamos, parece, com as nossas pessoas, nunca estamos connosco, não é? E perdemos-nos. E isto é um fator muito significativo de vulnerabilidade para dificuldades psicológicas, ou, por exemplo, eu só posso falar da minha experiência e vou partilhar esta experiência. Uma das coisas que eu senti quando tive a minha Maria e na minha licença de maternidade, uma das coisas que eu senti da minha prática do mindfulness foi conseguir usufruir de alguns momentos e tomar algumas decisões também na minha licença de maternidade em termos de trabalho, etc., para poder usufruir desta experiência. E realmente o mindfulness pode nos ajudar, quer a lidar com coisas negativas, mas não só, pode nos ajudar a estar com a nossa experiência de uma forma muito mais presente, muito mais gratificante e com muito mais significado. Eu gosto muito de colocar estes dois pêndulos porque acho que são muito proveitosos. E é por isso também, e não posso deixar aqui, estamos já, não é? Eu sei que estamos muito apertadas no tempo, é por isso também que na Gimnográvida estamos e eu coloquei este desafio, ou melhor, eu estou a colocar este desafio, eu e a Gimnográvida, não é? Às nossas mamãs de fazer aqui, começar por algo muito introdutório, mas de introduzir estas estratégias, fazendo aqui um grupo de mindfulness com grávidas, exatamente para começar a divulgar as vantagens e começar estas mamãs a aplicá-las na sua gravidez e que depois podem levar para, isto é uma ferramenta que depois se aplica a tudo. Não é? Claro. E na verdade, Kátia, pronto, a verdade é que os níveis de ansiedade, as notícias que têm saído comprovam-nos, os níveis de ansiedade na gravidez estão realmente mais elevados nestes últimos tempos e, portanto, isto pode ser uma estratégia não só para ajudar a lidar com isso, também para pessoas curiosas, que também são as que vão de encontrar o mindfulness, para encontrar-se então realmente um bocadinho mais com aquilo que elas são e aquilo que elas procuram, e também para quem já quer criar esta bagagem, no fundo é mais uma estratégia para depois eu levar comigo para um pós-parto imediato ou até para o resto da parentalidade, que é toda ela cheia de desafios. E é para toda a vida. Somos muito pais bem. para toda a vida, não é? Então, deixa-me só dizer, é verdade, deixa-me só dizer aqui 2 ou 3 coisinhas que nos estão a perguntar. Então, nós vamos disponibilizar esta gravação para quem não teve tempo de assistir desde o início. Vamos disponibilizá-la aqui no Instagram da Gimnográvida nas stories e depois no nosso canal do YouTube também. As nossas sessões de Mindfulness, se quiserem saber mais também, vamos divulgar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo site. Também estamos disponíveis por e-mail, portanto, qualquer detalhe depois podemos falar. Sim. Exatamente. E para terminar, Kátia, eu até podia agradecer-te em meu nome, mas olha, tivemos aqui uma mensagem que eu acho que diz tudo, portanto eu vou me permitir ler. É uma mensagem, esta menina não se importa que eu identifique, é uma mensagem da Raquel Pereira, que te dirá mais a ti do que a mim o nome, que diz assim:
Olá, Gimnográvida, não é uma pergunta, mas quero deixar aqui um beijinho especial à doutora Kátia, que foi minha orientadora de mestrado, colega de equipa e é alguém que muito admiro e me inspira. É uma profissional excepcional e fico muito feliz de a ver na vossa equipa. Sábado lá estarei para o direto com muito gosto. Por isso, um beijinho, Raquel, se está Beijinho, por aí. Raquel. Ai, Raquel, a puxar aqui pela minha lágrima. Pronto, e com isto, Kátia, antes que o Instagram nos termine o vídeo e ele não possa ficar disponível, eu vou-te dar um grande beijinho. Obrigada a todos os que estiveram também por aí a ouvir-nos e a todos os que ainda vão ouvir. E muito obrigada, Kátia, de coração. É sempre um gosto ouvir-te e aprender contigo também. Está bem? Um beijinho, fica bem, bom fim de semana. Obrigada, até uma próxima vez. Tchau. Obrigada. Deus.